precisamos entender é que a permanência, ela nos leva à verdade, que nos liberta. E nós precisamos permanecer naquilo que Deus tem nos colocado. Deus, Ele tem nos chamado, Deus tem nos posicionado em situações, em locais que Ele quer que nós sejamos a diferença daquele lugar, amém? Que nós venhamos acender o fogo de Deus através das nossas vidas, que nós venhamos queimar de amor por Jesus Cristo, onde quer que nós estejamos, se é na igreja do Senhor, se é em algum ministério da igreja do Senhor, ou se é no nosso trabalho, em qualquer função que nós estejamos fazendo, ou se é na nossa escola, na faculdade, na nossa rua, na nossa vizinhança, onde quer que nós estejamos, que nós possamos sempre estar queimando de amor por Jesus Cristo, amém? Eu e você, nós somos chamados para queimar por Jesus Cristo, e a palavra desta noite é sobre isso, é sobre queime por Jesus. O tema da ministração desta noite é queime por Jesus, amém? Quantos amam? Quantos amam o nosso Deus? Quantos amam Jesus Cristo? Amém? Você pode declarar sobre a vida do seu irmão, dizer que Jesus te ama. Diga assim, meu irmão, você era amado por Deus. Então queime de amor por Ele. Amém? Aleluia. Nós estaremos falando sobre uma parábola que Jesus Cristo contou. E interessante que quando nós lemos o livro de Mateus, o capítulo 24, final do capítulo 24 com o capítulo 25, nós podemos ver Jesus Cristo, ele falando sobre algumas parábolas. Nós podemos ver ele falando sobre a parábola do servo bom e fiel, a parábola da dracma perdida, e vemos também ele falando sobre a parábola das 10 virgens. E é sobre esta parábola das 10 virgens que eu quero me ater com vocês nesta noite, amém? Amém, meus irmãos? Então, a parábola que nós vamos falar está em Mateus 25, do capítulo 1, Mateus capítulo 25, do versículo 1 ao versículo 13. Você quer que eu sorri como, Arthur, para ficar mais fácil para você, assim, olhando para lá, para o lado? Amém, meus irmãos? Então, Mateus 25, versículo 1 do 13, fala: o reino dos céus, pois, será semelhante às 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas, ou seja, imprudentes, pegaram suas candeias, mas não levaram óleo consigo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilha juntamente com suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviram-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar o óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Então, nós podemos ver nessa parábola de Mateus 25, do 1 ao 13, que ele fala sobre, uma das parábolas de Jesus, que ele fala sobre o fim do tempo, a vinda do noivo, né? A vinda de Jesus Cristo. Quantos sabem que Jesus Cristo é o nosso noivo, né? E a igreja do Senhor, nós somos a noiva de Jesus Cristo, amém? Então, essa parábola, nós podemos ver que ela fala de 10 virgens. Em nenhum momento nessa parábola, ele está falando de 5 virgens e 5 prostitutas. Ele está falando aqui de 10 virgens, e está descrevendo alguém, e nessas 10 virgens são 10 pessoas que estavam se guardando para esperar pelo noivo. Ou seja, essa é uma parábola que falam de 10 pessoas que estavam aguardando o noivo, 10 pessoas que criam na mensagem Maranata, na vinda de Jesus Cristo, 10 pessoas que tinham recebido a promessa, que tinham recebido o convite. Eram 10 virgens que estavam aguardando a sua vinda, que conhecia o noivo, que conhecia Jesus Cristo, que conhecia o Rei dos Reis. Mas nós podemos ver que nessa parábola,
Dessas 10 virgens, 5 estavam prontas e 5 não estavam prontas. 5 eram prudentes e 5 eram imprudentes. Ou seja, nós podemos ver que pode haver pessoas aqui entre nós, adorando a Deus, que chegaram até este lugar, nesse ambiente de adoração, adorando a Deus, levantando suas mãos, glorificando a Deus. Mas no meio dessas pessoas, podem ter pessoas imprudentes. Sabe? E eu não posso discernir quem é prudente e quem é imprudente, porque eu olhando aqui para a igreja, quando eu olho para a igreja, todos nós aqui, nós vemos o quê? O exterior. Ninguém tem autoridade, ninguém tem poder para ver o interior da pessoa. É por isso que eu não posso olhar para tal pessoa e julgar essa pessoa, porque eu não sou do coração dela. Quem sonda o coração dela é Jesus Cristo, que vê o interior. Eu posso estar olhando para uma pessoa aqui, ó, com as mãos levantadas, quebrantado diante de Deus, mas na sua casa ser um mau exemplo, no seu trabalho ser um mau exemplo. E aí? Eu não posso discernir quem é prudente e quem é imprudente. Porque olhando para o lado, todos nós somos iguais. Nós podemos julgar, nós não julgamos pessoas, mas nós julgamos atitudes. Amém? Nós não temos autoridade para julgar as pessoas, mas nós temos autoridade para julgar comportamento, atitudes. Então, nós podemos ver aqui que são 10 virgens, e o que é muito interessante nessa parábola é que são 10 virgens que elas têm alguma semelhança entre elas. Desde o início nós já sabemos que são 5 prudentes e 5 imprudentes. Mas vamos fazer de conta que aqui neste lugar temos prudentes e imprudentes, amém? Mas nós não sabemos quem é quem. Por quê? Porque externamente todos nós estamos adorando. Todos nós levantamos as nossas mãos, todos nós fechamos os nossos olhos, falamos com Deus. Mas como está o nosso coração? Será que eu estou queimando de amor por Ele? Será que lá fora eu continuo com essa chama acesa que eu tenho aqui dentro da igreja? É uma palavra para que possa trazer despertamento para as nossas vidas, porque não é mais tempo de perder tempo. O noivo está próximo, o noivo está vindo. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Amém. E entenda que não é uma parábola sobre convertido e não convertido. Não é uma parábola sobre crente e desviado. É uma parábola para mim e para você. Para nós que estamos aqui dentro da igreja, cultuando ao nosso Deus, ouvindo a palavra, ministrando e queimando de amor por Jesus. Amém? Aí eu pergunto, tem como estar queimando e ser imprudente? Tem como estar queimando e ser imprudente? E aí ele continua nessa parábola, que interessante, que as 10 elas foram chamadas para o casamento. As 10 elas receberam o convite. As 10 elas foram escolhidas, ou seja, não tinha penetra no meio das 10. Não tinha penetra no meio das 10. Elas tinham sido chamadas, elas tinham sido escolhidas, sabe? Todas elas tinham uma lâmpada, todas elas receberam uma estrutura. E o que é uma estrutura? O que é uma estrutura? Uma estrutura é isso aqui, ó. A igreja do Senhor. Uma estrutura é o quê? É o pastor que está à frente da igreja, nos trazendo ensino, nos trazendo acolhimento, nos trazendo aconselhamento, nos trazendo o alimento da palavra de Deus. O que é uma estrutura? Estrutura é uma célula, né? Onde fala da palavra de Deus. O que é uma estrutura? Estrutura é tudo aquilo que te aproxima de Deus, que te faz aprender mais e mais a respeito de Deus. Então nós podemos ver que essas 10, todas elas tinham uma estrutura, todas elas criam em Deus, todas elas criam na mensagem Maranata, que Ele estava vindo, mas no meio dessas 10, haviam 5 imprudentes. Então eu quero falar nesta noite sobre 4 lições que nós podemos tirar a respeito desta parábola. Eu quero falar com vocês nesta noite a respeito de 4 lições que Jesus Cristo nos ensina através dessa parábola. E a primeira lição está em Mateus 25:4, que nós lemos, é que mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Então, a primeira lição que nós podemos ver é que sucesso não é começar queimando, sucesso é terminar queimando. Amém? Vocês podem dizer isso comigo? Sucesso
não é começar queimando. Sucesso é terminar queimando. É muito lindo quando nós entramos num ambiente desse aqui de adoração, onde existem pessoas prostradas, quebrantadas diante de Deus, queimando de amor por Ele. Mas quando nós saímos daqui, como é a nossa vida? Como é a nossa conduta quando nós saímos daqui, né? Como eu disse, todas elas começaram queimando. Mas a pergunta é, quem é que vai terminar queimando? Sabe? Quantos líderes de nome nós podemos ver no mundo inteiro, no país? Quantos líderes de nome começaram queimando, mas não terminaram queimando, caíram em pecado, caíram em escândalos e pior de tudo, não somente caíram, mas por conta do testemunho deles, por conta daquilo que eles eram, por eles serem uma referência para alguém, quando eles caíram, acabaram levando outras pessoas a tropeçarem. Que nós não possamos ser essas pessoas que venham levar outras pessoas a caírem, mas que nós possamos ser pessoas que venham levar outras pessoas a se levantarem, se erguer, se restituir naquilo que Deus tem preparado para cada um de nós, amém? E sabe por que eles não permaneceram queimando por Jesus? Porque eles deram brecha para o pecado, e o Senhor, Ele tem limpado a igreja do Senhor, e isso precisa gerar temor dentro de nós. Isso precisa gerar temor dentro do nosso coração. Por qual caminho que eu estou indo? Para onde eu estou sendo conduzido? Eu estou sendo conduzido por Deus? Ou eu estou sendo conduzido pelo pecado, pelas minhas vontades? Pelas maledicências, por tudo que não presta? O que é que tem conduzido a minha vida? Amém? Nós precisamos gerar esse temor dentro de nós. E a pergunta não é quem vai começar queimando, a pergunta é quem vai terminar queimando. Sabe, porque não é sobre intensidade somente, é sobre uma constante intensidade. Nós precisamos ser constantes naquilo que Deus tem nos colocado. Nós precisamos ser constantes naquilo que Deus tem nos posicionado. Nós precisamos permanecer em fé. Nós precisamos permanecer em amor. Nós precisamos permanecer em graça. Nós precisamos permanecer em obediência. Aí, acima de tudo, nós precisamos permanecer em Jesus Cristo. Sabe, não é apenas uma intensidade, mas é uma constante intensidade. Não é intensidade somente quando tem uma conferência e eu queimo de amor, eu sou intenso, mas aí passou a conferência e aí? Nós não podemos ser movidos por conferências. Nós não podemos ser movidos por cultos diferentes, por cultos aniversários de igrejas, cultos que vem pregador de fora. Nós precisamos ser movidos pela palavra de Deus. Sabe? Muitas das vezes nós falamos, que ministração poderosa, né? Porque até que ponto eu tenho condição de começar queimando, de continuar queimando. O desafio maior não é começar queimando, o desafio maior é terminar queimando. Muitas das vezes nós ouvimos uma palavra e falamos, que palavra poderosa, essa palavra falou tanto comigo, essa palavra mudou, vai transformar a minha vida, é a resposta de Deus que eu estava pedindo a Ele. Mas nós só saberemos se essa palavra é poderosa, se essa palavra realmente fez efeito na tua vida daqui a 10, 30 anos, se essa palavra estiver continuando queimando no seu coração. É por isso, meus irmãos, que nós precisamos valorizar os nossos anciãos, sabia? É por isso que nós precisamos valorizar aquelas pessoas que têm anos no Evangelho, anos na palavra de Deus. E nós precisamos chegar perto dessas pessoas e falar, ei, me fala um pouquinho da tua história, me conta um pouquinho do teu testemunho, o que é que aconteceu, porque com certeza você passou por dificuldade, com certeza você passou por tempestades, com certeza você passou por aflições, e o que foi que te fez permanecer fiel a Deus no meio de todas essas coisas? Me fala um pouco. Nós precisamos valorizar os nossos anciãos, nós precisamos valorizar os irmãos que têm anos e anos queimando de amor por Jesus Cristo, sabe? Eu e você, nós somos chamados para queimar de amor por Jesus Cristo. Milhares de pessoas podem aceitar a Jesus Cristo por conta de uma palavra, mas daqui a 10, 30 anos, quantos desses milhares continuarão queimando por Jesus? Quantos desses milhares continuam andando diante da presença de Deus ou foram desviados?
Se você começar a colocar na sua mente, trazer a sua memória agora, quantas pessoas que vocês conhecem, que aceitaram a Jesus Cristo, que queimavam de amor por Jesus Cristo, era uma bênção na igreja, e hoje não estão aqui do lado de vocês, estão lá desviados, estão no mundo, com a vida totalmente desregrada, perdida. Nós precisamos gerar temor no nosso coração, porque não é sobre intensidade, é sobre uma constante intensidade, sabe? E eu quero te falar uma coisa, o que é que faz para que nós possamos manter essa chama acesa dentro de nós? Nós precisamos, sabe o que é que nós podemos fazer, devemos fazer? Nós precisamos manter uma chama, um compromisso profundo de aliança com a igreja. O que vai nos fazer manter essa chama acesa dentro das nossas vidas é manter uma aliança profunda de compromisso com a igreja do Senhor. O que vai fazer a nossa chama continuar acesa é isso aqui, ó. A igreja do Senhor é o congregar, é o fazer parte de um corpo, é fazer parte do corpo de Cristo. Deixa eu dizer uma coisa, você é a igreja do Senhor, mas você não é a igreja do Senhor sozinho não, na sua casa não. Igreja do Senhor é fazer parte do corpo de Cristo. E Cristo, ele não anda com uma perna, deixando uma perna dentro de casa guardada, não. Aí não seria Cristo, seria o Saci. Não é verdade? Sabe, nós precisamos ter uma aliança, um compromisso eterno. Um compromisso, uma aliança de compromisso com a igreja do Senhor. Como queimar até o fim? É se tivermos uma aliança verdadeira com os nossos irmãos. Nós precisamos ter uma aliança verdadeira com Cristo, mas eu preciso ter uma aliança verdadeira também com o meu irmão. Eu preciso ter uma aliança com Arthur, eu preciso ter uma aliança com a Anali, eu preciso ter uma aliança com o Felipe, eu preciso ter uma aliança com cada um de vocês. Quão bom e quão suave é vivermos em união, que nós possamos viver em união uns com os outros. Eu ouvi um certo testemunho, que uma vez uma mulher, ela entrou no metrô, e era naquele horário de pique, sabe? E quanto sabe que nessas grandes capitais, esses metrôs, em horário de pique, ele lota, todo mundo voltando para casa, imagina. A Atlântico aí, ó, quando de graça a passagem, a Atlântico toda lotada, imagina um metrô. Aí o que é que diz? Essa mulher, ela entrou no metrô, e quando ela entrou no metrô, o metrô estava lotado, ela não conseguiu encontrar um assento para sentar, e o metrô começou a andar. O metrô começou a andar, e ela disse que na mesma hora ela pegou e entrou em desespero, porque ela não conseguiu segurar em nada e ficou com medo de cair. E um senhor que estava próximo a ela, perto dela, falou: moça, não se preocupa não, porque o metrô está cheio, você não tem como cair não. Se você estivesse sozinha, se o metrô estivesse vazio, ou se você estivesse sozinha, aí sim você teria que se preocupar, porque você ia ter como cair. Mas o metrô está cheio. Quando ele começa a andar, que você cambalhar para um lado, ó, bate numa pessoa aqui, bate em outra aqui, bate em outra aqui, ao teu redor, você não tem como cair. Sabe? Nós precisamos congregar. Nós precisamos ter uma aliança com a igreja do Senhor, porque quando nós estivermos nos sentindo fracos, pendente para um lado, tem um irmão aqui para nos sustentar, para nos levantar, tem outro aqui do outro lado para nos segurar. Ei, pastor, eu estou passando por essa dificuldade, eu estou fraco, eu estou desanimado, eu estou com depressão. Pastor, vem aqui, meu irmão, vou te levantar aqui, ó. Vem cá, vamos lá, você não está sozinho, eu estou contigo, Deus está contigo, você não está sozinho. E aí um começa a ajudar o outro, um começa a levantar o outro, e aí a chama começa a se acender novamente, começa a queimar mais forte, sabe? O congregar é o que nos faz manter a aliança. Porque nós temos visto tantos escândalos por aí, sabe? Tantos escândalos que nós temos visto por aí no meio cristão, no meio da igreja. Não é porque começou com roubo, não é porque começou com adultério, não é porque começou com abuso de poder. Esses escândalos que nós temos visto é porque começou por uma pessoa que decidiu andar sozinho. Quando você decide andar sozinho, você fica propício a cair, a gerar um escândalo. Eu sempre costumo falar, confesse uma tentação, que você nunca vai precisar confessar um pecado. Nós não fomos chamados para andar sozinho. Eu e você fomos chamados para andar em comunhão, um com os outros. Então nós podemos dizer que a primeira lição que nós tiramos é que sucesso não é começar queimando, sucesso é terminar queimando. A segunda lição está no versículo 8 de Mateus 25,
que fala, e as prudentes disseram às prudentes, dá-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. E então a segunda lição que nós podemos tirar é que não adianta andar com pessoas cheias de óleo, porque óleo não se empresta. Não adianta andar com pessoas cheias de óleo, óleo não se empresta. Ei, é legal você estar aqui, é legal você cultuar a Deus, amém. Você vai receber uma lamparina, mas o óleo é aquilo que você vai fazer quando você sair daqui. O teu acúmulo de óleo não é aquilo, o teu acúmulo de óleo é aquilo que você faz quando você está no seu quarto, quando você está no seu lugar secreto, quando você está em comunhão, quando você está em relacionamento com Deus. Sabe? É legal você estar aqui, você vai sair daqui com uma estrutura, mas o que vai alimentar essa estrutura é o teu relacionamento, é a tua devocional com Deus. Eu e você, nós precisamos fazer devocional, nós precisamos meditar na palavra de Deus, nós precisamos orar, falar com Ele, nós precisamos jejuar, nós precisamos nos apegar mais e mais na palavra de Deus, para que nós possamos vir ter o nosso próprio óleo, porque óleo não se empresta. Amém? Óleo se conquista. Amém, meus irmãos? Não adianta você andar com pessoas cheias de óleo. Óleo não se empresta. Ou você vai atrás do seu óleo no lugar secreto, ou você vai ficar sem óleo. Ei, essas 5 pessoas aí, essas cinco imprudentes, elas estavam lá no rolê com as prudentes. E elas continuaram sendo imprudentes. Elas estavam no rolê com as pessoas cheias de óleo, mas elas continuaram a estar sem óleo. Permaneceram sem óleo. É legal você estar aqui. Você vai sair daqui com uma lamparina. Mas o que você vai colocar dentro dessa lamparina? Amém? Quantos estão comigo? Amém. Então, sucesso não é começar queimando, o sucesso é terminar queimando. Número 2, não adianta andar com pessoas cheias de óleo, porque óleo não se empresta. E a terceira lição, está no versículo 8. As insensatas disseram para as prudentes, dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam o quê? No versículo 9, não. Então, a terceira lição, nós precisamos acumular óleo. Nós precisamos acumular óleo. Como é que acumula óleo? O óleo que acende a chama agora, mas o óleo que é reserva para o depois, né? Porque deixa eu te dizer uma coisa, o que nós estamos fazendo aqui agora, a chama que nós estamos queimando aqui agora, a chama de amor por Jesus Cristo que nós estamos queimando hoje, não é de algo que nós acumulamos hoje, é de algo que nós acumulamos ontem, no passado. Aquilo que está queimando no nosso coração hoje é o que nós recebemos antes, no passado. Agora, o que nós iremos queimar amanhã é aquilo que nós estamos fazendo hoje. Quantos estão entendendo comigo? O que nós estaremos fazendo, o que nós estaremos queimando amanhã é o que nós estamos recebendo hoje, é o que nós estamos fazendo hoje. O óleo que eu estou queimando agora é aquilo que eu recebi de Deus há um tempo atrás. Então, cuidado para não passar tempo demais queimando, sem acumular óleo. É por isso que tem ministérios que terminam. Tem muitos ministérios que têm terminado. Por quê? Porque eles queimaram tudo. Eles queimaram tudo que eles tinham naquele exato momento, mas esqueceram de acumular o óleo para o amanhã, para o depois. Eles viveram somente o hoje e esqueceram do amanhã. Agora, como é que acumula óleo? Acumula óleo fazendo o que está no versículo 9. Aí, ó. E as prudentes responderam dizendo, não. Então, qual é a palavra-chave para acumular óleo? É saber dizer não. Não. A palavra-chave é dizer o quê? Não. É aprender a dizer não. Ah, mas as imprudentes vão ficar chateadas, vão ficar com raiva de você. Ah, vão ficar chateadas. Não. Porque se você negociar, olha o que diz no versículo 9, não vai dar nem para mim e nem vai para você. E quando o noivo chegar, não vai ter ninguém esperando o noivo, porque acabou o óleo. A palavra certa para acumular óleo é saber dizer não.
é saber dizer não a tudo aquilo que nos afasta de Deus. É saber dizer não a tudo aquilo que nos tira da presença de Deus. Sabe que chega aquela série lá para vocês, chega assim para você, meu irmão, diz assim, ó, ei, pastor Josenildo, você já assistiu aquela série lá que tem 360 episódios lá, muito boa, que está todo mundo falando na Netflix, aí ele vai dizer, não. Ei, Lucas, sabe aquele videogame lá, aquele jogo lá do videogame que tem 1.200 fases, você já conseguiu zerar? Ele vai dizer, não. É chegar para uma pessoa e dizer lá no momento do culto da pessoa, ou no momento do seu devocional, ei, vamos lá para a trilha, ei, vamos jogar bola, ei, vamos fazer aquilo, vamos fazer um churrasco, no momento que é o momento do seu devocional, que é o momento que você está cultuando a Deus na sua igreja, é saber dizer não, é saber dizer não tudo aquilo que vai te tirar do foco, é saber dizer não tudo aquilo que vai te atrapalhar de acumular óleo, de estar na presença de Deus, é saber dizer não tudo aquilo que vai te tirar da intimidade, do devocional, do relacionamento com Deus. E eu estou falando isso, não é com radicalidade não, meu irmão, não sejamos radicais também. Sabe por quê? Porque filmes, séries, videogame, eles servem para o nosso descanso, não para nós nos aprofundarmos nele. Nós precisamos nos aprofundar na palavra de Deus. Eu não estou dizendo que é pecado assistir uma série, não estou dizendo que é pecado assistir um filme, não estou dizendo que é pecado jogar um videogame, não estou dizendo que é pecado jogar bola. Senão eu ia estar em pecado 2 vezes, porque eu não só joguei bola com o pastor José Neto, como eu já fiz gol em cima dele. Não é verdade? Mas não é isso, meus irmãos, mas é saber o momento certo, entendeu? Não estou dizendo que é pecado assistir um jogo. Pode ser pecado torcer para o Flamengo, mas assistir o jogo não. Né? Tá bom, pastor José, desculpa. Mas vocês estão entendendo? Quantos estão comigo, meus irmãos? Nós precisamos aprender a dizer não, tudo aquilo que vai nos afastar da presença de Deus. Sabe? Eita, vamos assistir essa série imoral? Não. Eita, vamos assistir esse filme pornográfico? Não. Eita, vamos para aquela festa lá? Não. Vamos para a Copa Vela? Não. Vamos para esse lugar que não tem a presença de Deus, que vai envergonhar o Evangelho de Deus? Não. É saber dizer não a tudo aquilo que nos afasta de Deus. Nós precisamos gerar temor nas nossas vidas. Tem coisas no nosso meio que o diabo usa como estratégia para nos distrair, para nos impedir de alcançar, de acumular óleo. É o que a palavra de Deus, a Bíblia chama de Dalila. Sabe, Dalila não é o nosso inimigo. Dalila é a nossa distração para que o inimigo possa nos atacar. Então nós precisamos aprender a falar não para tudo aquilo que vai nos impedir de acumular óleo. A moeda que compra o óleo é o tempo. É tempo de devocional, é tempo de relacionamento, é tempo de intimidade com Deus. Gente, nós não podemos ser especialistas do óbvio. Nós não podemos ser especialistas do óbvio, aquele que sabe tudo sobre algo que é eternamente inútil. Como assim? Eu estou lá, o fã, essa série vai começar, eita, eu andei pesquisando, eu vi que nessa série o autor principal, ele nasceu de 7 meses, ele aos 5 anos passou por um problema, teve que fazer uma cirurgia, eita, aí ele casou com tal pessoa, mas ele se divorciou, eita, ele fala essa língua, ele fala aquilo, parabéns, você está sendo especialista de algo que será eternamente inútil, não vale de nada você saber disso, sabe? Então, cuidado para não passar tanto tempo queimando, sem acumular óleo. É por isso que eu gosto do meu papel, viu, pastor? Não me diga que você quer um retorno de Cristo Jesus, que o Senhor quer que você crer no Senhor, quer o Senhor, mas que você não tem uma agenda onde a prioridade seja Ele. Onde você tem uma agenda que todas as coisas sejam prioridade. E Ele vem depois de resolver tudo. A palavra de Deus fala que nós precisamos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Experimenta começar o seu dia colocando Deus como prioridade. Para você ver como o seu dia não vai ser leve. Experimenta fazer isso, meu irmão. E aqui eu quero que você hoje
pare e diga. Você pode dizer isso comigo? Eu quero o Senhor de verdade. Estou esperando por Ele de verdade. Anseio pela sua vinda. Então a palavra-chave para ter óleo até o fim é? Não, meus irmãos. Né? Então, meu horário devocional é esse. Eita, as pessoas me ligam, eita, vamos fazer tal lugar essa hora. Eita, peraí, não. Deixa eu fazer isso aqui. Quando eu terminar, eu vou. Me espera lá, vai montando o time, né? Vai aquecendo e chego lá daqui a pouco. Mas precisamos saber dizer não. Por quê? Porque sucesso não é começar queimando, é terminar queimando. Segundo, não adianta andar com pessoas cheias de óleo, porque óleo não se empresta. Terceiro, precisamos acumular o quê? Óleo. E a quarta lição que aprendemos para queimar por Jesus é que ter informação não é conhecer. Ter informação não é conhecer. Olha o que diz aí, Mateus 25, versículo 12. Mas o noivo respondeu: em verdade lhes digo que não as conheço. O que é óleo aqui na parábola? Conhecimento de Deus, é relacionamento íntimo com o Senhor, é esse relacionamento de intimidade, sabe, que se desenvolve com o tempo, falando não para as distrações, falando não porque eu disse um grande sim para o nosso Deus, sabe, porque eu fiz uma aliança com o Senhor, porque Ele é prioridade na minha vida, por isso eu passo o tempo para conhecer Ele, para conhecê-lo a cada dia mais e mais. Amém? Por que de tantos escândalos hoje? Por que tantos escândalos nós temos visto aí? Porque tem muitos líderes que não estão satisfeitos em Jesus. Porque tem muitos líderes que não se satisfazeram a sua vida em Jesus, e aí eles acabam o quê? Usando a igreja, eles acabam usando o púlpito, eles acabam usando o seu ministério para satisfazer uma ferida que existe dentro deles. Para satisfazer essa carência que tem dentro deles. Sabe, se você está carente, meu irmão, não vá para a missão. Você primeiro precisa se curar. E missão que eu estou falando não é campo missionário, não. Missão que eu estou falando é o nosso primeiro chamado, ir por todo mundo, pregando o evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É falar de Deus. Mas como é que eu posso falar por Deus se eu estou ferido? Eu preciso me curar. Eu preciso me tratar, para logo em seguida outras pessoas vão ser curadas através da minha vida. Amém? Porque ter informação não é conhecer. Existem muitos experts em Jesus. Existem muitos experts em cristologia aí falando, sabe tudo de Jesus. Mas não vão entrar no reino dos céus. Por quê? Porque somente quem vai entrar são os amigos de Deus. São os amigos. E amigo não é informação. Amigo é relacionamento. Isso pode envolver informação, amém? Mas eu te garanto que o líder do fã-clube do Messi, ele pode saber mais coisas de Messi do que os próprios amigos de Messi. Mas o líder do fã-clube de Messi não entra na casa de Messi. Só quem entra na casa de Messi são quem? Os amigos. Aquele que ele tem relacionamento. Amém? Quantos amigos de Deus temos aqui? E a Bíblia diz que Enoque fez um curso de teologia e foi tomado. É assim que a Bíblia diz? Não. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus. E Deus o tomou para sempre, né? A Bíblia diz que Noé, ele sabia o texto no original, no hebraico, no grego, no que tivesse de idioma naquela época. E aí Noé foi tomado por Deus. Foi isso que a Bíblia diz? Não. A Bíblia diz o quê? Que Noé era amigo de Deus. Que Noé era amigo de Deus. Que Noé foi chamado para andar com Deus, né? Ele foi chamado para ser amigo de Deus. Ande com Deus. Tenha um relacionamento com Deus. Gente, a gente usa muito a expressão de passar tempo com Deus. A gente usa muito essa expressão de passar tempo com Deus, mas
Eu particularmente, eu gosto muito da expressão de andar com Deus. Porque quando eu uso a expressão de andar com Deus, isso me traz à memória que Deus ele não está parado, que Deus ele está em movimento. Deus ele está em movimento. E se eu ficar parado, eu vou acabar perdendo Deus de vista. Eu vou acabar perdendo aquilo que Deus quer me mostrar, aquilo que Deus quer me ensinar, aquilo para onde Deus quer nos levar. Sabe, nós precisamos andar com Deus. Se você não está em missão, envolvido na obra de Deus, você está parado e não está andando com Deus, porque Deus ele está em missão, Deus ele está em movimento. Precisamos entender que nós somos chamados para sermos missionários na cidade, no lugar, no trabalho, onde quer que nós estejamos, nós devemos ser missionários, agentes da palavra de Deus, agentes da presença de Deus, onde carrega a presença de Deus, não apenas a presença de Deus nas nossas vidas, mas onde carrega a presença de Deus que transforma aquele lugar, que vivifica aquele lugar, que traz luz para aquele lugar, que traz paz, que traz harmonia para aquele lugar. Amém? Quando Jesus chama Pedro para ser seu discípulo, ele fala assim: vem Pedro, ser o meu discípulo e se encontrar comigo uma vez no meu escritório por semana. É assim que Pedro fala? É assim que Jesus fala? Vem se encontrar comigo, Pedro, uma vez por semana lá no meu escritório. Vem se encontrar comigo, Pedro, uma vez por semana lá na igreja. Vem se encontrar comigo, Pedro. É assim? É assim? Não. Quando Jesus chama Pedro, ele fala o quê? Vem, Pedro, andar comigo. É intimidade, relacionamento, todos os dias. É uma vida de relacionamento com Deus. Perceba que é diferente crer em Deus, ser salvo por Deus e ter relacionamento, intimidade, andar com Deus. Meus irmãos, a Bíblia não diz que Deus andava com Noé, que Deus andava com Enoque, que Deus andava com Abraão. A Bíblia diz que eles andavam com Deus. Ou seja, não somos nós que fazemos o nosso próprio caminho, o nosso próprio itinerário e chegamos para Deus e falamos: olha Deus, o caminho é esse, agora vem aqui abençoar a minha vontade. Vem aqui, Deus, abençoar o meu caminho que eu projetei para que eu possa seguir. Eu quero ir por aqui, vem aqui, Deus, me abençoar. Não. Nós precisamos parar e dizer: Deus, o que é que o Senhor tem para a minha vida? Por onde o Senhor quer que eu vá? É esse o caminho que o Senhor tem para mim? É esse o projeto que o Senhor tem que eu faça? É esse sim aqui que o Senhor quer que eu diga? O que é, Deus, que o Senhor tem para a minha vida? Qual é o projeto? Qual é as promessas que o Senhor tem para a minha vida? Deus, Ele tem promessas para mim. Deus tem promessas para você. Mas essas promessas só vão acontecer quando nós nos colocarmos em um lugar de obediência, de intimidade com Deus, de satisfação com Jesus Cristo. Amém? Meus irmãos, não tem outro caminho que não seja a oração, que não seja a palavra, que não seja a comunhão, que não seja jejum. Não tem outro caminho. O caminho é passar tempo com Deus, de relacionamento com Deus, fazendo a vontade dEle. E nós precisamos dar fruto. E o que é dar fruto? Dar fruto é todo o resultado que geramos, que nós não comemos dele. Dar fruto é todo o resultado que geramos, que não comemos dele. Sabe? Fruto é todo o resultado que eu dou na minha vida, que eu não me alimento dele. Alguém já viu uma laranjeira chupar laranja? Alguém já viu uma laranjeira ser alimentada lá? Eita, eu quero que essa laranjeira dê mais laranja. Deixa eu pegar uma laranja dela e espremer aqui para ela tomar laranja. Alguém já viu uma laranjeira se alimentar da laranja? Alguém já viu alguma árvore que dá fruto se alimentar do seu próprio fruto? Dar fruto é o resultado de tudo daquilo que eu faço, que eu gero na minha vida, que eu não me alimento dele. Sabe? Fruto é o resultado de pessoas que estão completamente satisfeitas em Jesus Cristo. Sabe? Jesus, que conhece a Ele, e o fato de conhecer a Ele não é o que alimenta essas pessoas. E sabe o que termina na vida delas? Algo que alimenta outras pessoas. Quando você dá um fruto, esse fruto que você dá não te alimenta, mas vai alimentar outras pessoas. Nós somos chamados para sermos como árvores frutíferas, que outras vidas venham se alimentar daquilo que está aflorando através de nós, de dentro de nós. Que das nossas vidas venha aflorar a presença de Deus, que das nossas vidas venha aflorar a unção de Deus, que das nossas vidas venha aflorar a glória de Deus. Sabe quando os nossos resultados não são frutos?
Sabe quando os nossos resultados não são frutos? Quando nós somos alimentados, quando a gente fica incomodado com ingratidão. Quando a gente fica incomodado com ingratidão, diz assim, poxa, eu fiz isso, fiz aquilo, eu fiz aquele negócio e ninguém veio me agradeceu, ninguém me reparou, ninguém me notou, ninguém reconheceu o que eu fiz. O pastor Josenildo lá nem falou no meu... Fiz tanta coisa lá, o pastor Josenildo nem dizer eu quero agradecer ao irmão, à irmã tal, porque nem citou o meu nome. Quando nós ficamos incomodados com esse tipo de pensamento, com esse tipo de coisa, significa que eu estou me alimentando do meu próprio fruto. Precisamos ser como uma árvore frutífera, que independente de quem pega o fruto dessa árvore, se fala bem ou se fala mal, ela continua dando fruto. Experimenta chegar para uma laranjeira e pegar a laranja e chupar a laranja, aquela laranja azeda, e vai dizer, eita árvore fuleira, eita árvore ruim, laranja ruim, isso presta para nada, jogar a laranja no pé dela. Quando for no outro mês, ela vai continuar dando a mesma laranja, não está nem aí para você. Nós precisamos ser que nem as árvores frutíferas. Se as pessoas falam bem de mim, amém. Se falam mal de mim, amém. Eu vou continuar fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer. Porque nós não podemos ser movidos por pessoas. Nós precisamos ser movidos por aquele que nos fortalece, que é a palavra de Deus, Jesus Cristo. E as pessoas podem falar que eu sou um fracassado, que eu não vou dar para nada. Mas a palavra de Deus fala que eu sou mais que vencedor. E já deu tudo certo aquilo que Ele planejou para a minha vida. Você é mais que vencedor. Você é abençoado. Tudo aquilo que Deus te chamou para fazer, faça sem medo nenhum. Porque o Deus da visão é o Deus da provisão. Amém? Amém, meus irmãos? Precisamos de pessoas que não se alimentam do seu próprio. Chegou por lá parafraseando aqui, né? Ele não ia chamar Jesus de velho, né? Mas parafraseando. Não sei o quê, a gente chegava lá e os discípulos todos animados, a gente dava ordem para os demônios e os demônios obedeciam, os demônios saíam e tudo assim, eles começaram a ficar todos animados. E Jesus, um lorde, né? Todo honroso, para não desanimar eles, falou, que massa, parabéns, muito bem, continue assim. Mas deixa eu dizer uma coisa. Não se alegre porque os demônios têm obedecido você. Se alegre porque o seu nome está escrito no livro da vida. É por isso que a nossa alegria precisa ser porque o nosso nome está escrito no livro da vida. E um dia, em breve, nós estaremos junto com Ele, assentado à direita dEle. Sabe, nas regiões celestiais, que as nossas vidas, as raízes das nossas vidas venham estar plantadas naquilo que nos traz a esperança, naquilo que gera vida. Sabe por que uma árvore, independente do que as pessoas falam contra ela, ela continua dando fruto? Porque ela está plantada junto a ribeiros de águas. Nós precisamos estar plantados junto a ribeiros de águas, onde não faltará sede, onde nós estaremos todos os dias saciados da fonte que sacia a nossa sede, que nos liga até Deus. Amém, meus irmãos? Não é ministério que vai satisfazer a nossa alma, não é ministério que satisfaz a nossa alma. Quem satisfaz a nossa alma é Jesus Cristo. Ele é a nossa satisfação. Antes de pensar em fazer a sua mala, esteja completamente satisfeito em Jesus Cristo. Porque muitas das vezes nós estamos começando um ministério, o pastor muitas das vezes nos confia para nós liderarmos, ou fazer parte de algum ministério, e a gente faz 1, 2 anos, mas no 3º ano a gente desanima. Por quê? Porque muitas das vezes nós não estamos acumulando óleo, não estamos queimando de amor por Jesus Cristo, e estamos comendo do nosso próprio fruto. E quando nós comemos do nosso próprio fruto, quando o pastor chegar para me fazer uma repreensão,
eu vou estar alimentado da minha própria vontade, da minha própria ignorância, da minha própria satisfação. E eu não vou aceitar a correção do pastor que quer me corrigir, que quer me alimentar, quer me trazer para mais perto de Deus, quer me tornar mais maduro. Nós precisamos gerar frutos para que outras pessoas venham comer do nosso fruto e que nós possamos nos alimentar da árvore da vida, da árvore do fruto que Deus tem colocado para que nós venhamos nos alimentar. Que nesse caso é o nosso pastor que nos alimenta. Amém? E eu quero encerrar com um texto que está em Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Apocalipse 3, 11 fala: eis que venho em breve, apegue-se ao que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Jesus, Ele está voltando, meus irmãos. Permaneça firme, não retroceda, não desista, não negocie valores. O teu lugar não é aqui. Ah, mas está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Ah, está acontecendo aquilo outro lá, eu não sei. Ei, tudo isso vai passar. Toda essa situação vai passar. Eu declaro que hoje é o fim dela, no nome de Jesus. Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei se você chegou com alguma dificuldade, com alguma tempestade, com alguma tribulação na tua vida, mas no nome de Jesus eu quero declarar agora, essa dificuldade, essa tempestade sendo acalmada, sendo encerrada, passando agora no nome de Jesus. Você que chegou em busca de uma resposta, eu declaro essa resposta acontecendo no nome de Jesus. Ah, eu declaro que hoje é o fim dela no nome de Jesus. Se você que está sem força, eu quero declarar que a tua força não está em você, a tua força está em Cristo Jesus. Se entrega, se deleita na presença dEle, que Ele vai te fortalecer, Ele vai te levantar. Hoje é uma noite de se levantar na autoridade do nome de Jesus, é uma noite de se levantar com ousadia na palavra de Deus. Se levante, creia naquele Deus, no Deus que tem te chamado, creia no Deus que tem te posicionado, creia no Deus que tem promessas para a sua vida, no Deus que já te abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais. Aleluia! O Senhor, Ele te criou, Ele te escolheu antes de você ser gerado no ventre da sua mãe. Deus, Ele já tinha promessas para a tua vida. Deus já tinha olhado para o teu futuro. Nele nós podemos descansar, meus irmãos. Nele nós encontramos refrigério, nós encontramos paz, nós encontramos forças. Com as promessas de Deus, meu irmão, seja que nem um pitbull. Sabe um pitbull quando ele agarra e não larga por nada? Seja que nem um pitbull nas promessas de Deus, agarre. Agarre, não largue as promessas que Deus tem para a sua vida. Não solte jamais, porque as promessas que Deus tem para as suas vidas, Ele é fiel para cumprir. Você não pode negociar o que é inegociável. A promessa de Deus, ela é pessoal. Ele tem promessa para mim e para você. Quantos têm promessas de Deus aqui? Então se agarre nessas promessas, não desista, porque vai acontecer. Permaneça em Deus. Porque Deus, Ele tem grandes coisas para você, meu irmão. Quantos creem que Deus tem grandes coisas para você? Você pode dizer isso? Você pode dizer isso? Deus tem grandes coisas para a minha vida. Ei. Ele é a sua satisfação, sabe? Ele é a sua fonte de água viva. Nós precisamos jorrar de dentro de nós aquilo que está dentro. Nós precisamos jorrar aquilo que Deus está colocando dentro de nós. Nós precisamos jorrar a nossa satisfação, sabe? E quando nós estivermos diante dEle, Ele nos chamar de servo bom e fiel.